Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface, tudo bem? Quero falar com vocês sobre a lista de obras literárias cobradas pelo vestibular da Unicamp 2027. Caso você não saiba, quem vai prestar o vestibular para a Unicamp 2027 vai responder questões na parte de português que vão cobrar o conhecimento prévio dessas 9 obras, o que vai equivaler mais ou menos a metade das questões de português. Então veja o peso que vai ter o conhecimento dessas obras literárias. Mas antes, eu preciso deixar claras algumas informações sobre o ano desse vestibular, porque algumas pessoas ficam confusas. Espera aí, professor, eu estou prestando vestibular em 2026, então seria Unicamp 2026. Como assim 2027? É que acontece o seguinte, o ano do vestibular, ele se refere ao ano em que você vai começar o curso, quer dizer, aprovado, aprovada no vestibular, em que ano você vai começar a cursar essa faculdade. Então veja, e tem todo um processo seletivo para a Unicamp que vai se desenrolar no decorrer do ano 2026, que é inscrição, pagamento de inscrição, as provas, provavelmente a prova vai ser no finalzinho de outubro de 2026, a primeira fase, e a segunda fase deve estar lá naquela viradinha, né, no finalzinho de novembro de 2026 e começo de dezembro de 2026. Então, por que o vestibular é 2027? Por quê? No finalzinho de janeiro de 2027 é que vai sair a listinha dos aprovados e pouco depois, em 2027, você vai fazer a sua matrícula, você vai ser calouro da Unicamp em 2027 e vai começar a cursar a sua faculdade ali em 2027. Por isso que o vestibular de que eu estou tratando é Unicamp 2027. 2027 porque é o ano de entrada na Universidade de Campinas. E olha que interessante, com a sua aprovação, sua matrícula, o começo do seu curso vai se dar lá para janeiro, fevereiro de 2027, que é o verão. Então isso significa que esse vestibular que eu estou tratando é o famoso vestibular de verão. Ué, e existe vestibular de inverno? Existe sim. Algumas universidades, como por exemplo a Universidade Federal de Uberlândia, quem mais gosta de fazer isso? A Unesp, voltou faz 2 anos a fazer isso, ela faz um vestibular em que o que acontece? A pessoa faz inscrição, presta o vestibular no primeiro semestre de um ano e vai começar, faz a sua matrícula, começa o curso no segundo semestre. Então veja, este vestibular, agosto, julho, agosto, inverno. Então por isso que esse é um chamado de vestibular de inverno, vestibular de inverno da Unesp, vestibular de inverno da Federal de Uberlândia, tá? Então existe sim o vestibular de meio de semestre, que alguns usam até como teste para ver como é que eu estou, será que eu já estou bem preparado para o grande vestibular que é de verão? Mas veja, este vestibular de meio de ano, este vestibular é chamado de inverno. Por isso, veja, você vai prestar, vamos ser a Federal de Uberlândia em 2026, eu faço a prova no primeiro semestre de 2026, me inscrevo no curso e faço o meu curso, começo o meu curso em 2026, no segundo semestre, por isso que é chamado o quê? Vestibular UFO 2026, sei lá, /2, porque a primeira parte, primeiro semestre, que entrou pelo Enem, mas agora pela prova específica vai ser /2. Então você vai ter, por exemplo, vestibular de inverno Unesp 2026. Tá? Já o ano do Enem é diferente, porque na verdade o Enem não nasceu como vestibular, ele nasceu, o nome já diz, Exame Nacional do Ensino Médio. Então a função do Enem, a função primeira, seria o quê? Vou até falar chique, primeva, olha como eu falo sofisticado, hein? Então a função primeva do Enem era avaliar, fazer um diagnóstico do nível de ensino dos alunos que estão terminando o ensino médio naquele ano. Então veja bem, este ano de 2026, o que vai acontecer? Vai ter um Enem lá para novembro, começo de novembro de 2026. O que acontece? Este Enem, este Exame Nacional do Ensino Médio, vai avaliar como está o nível de ensino, de aprendizagem dos alunos que terminaram o ensino médio, que vão terminar o ensino médio em 2026. Por isso que o ano do Enem é o ano em que ele é realizado, né? Então o próximo Enem que você vai encontrar, com o qual você vai se defrontar, é o Enem 2026. Feitas essas observações prévias, esses
prolegômenos. Oh, como eu falo chique, hein? Feitos esses prolegômenos, vamos então conhecer que obras são essas que compõem a lista de leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp 2027. A primeira obra do nosso desfile é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do famosíssimo, do inigualável Machado de Assis. Este é o melhor romance da literatura brasileira. Não é opinião só minha, não. Os estudiosos é que falam isso. Você pode não gostar desse romance, mas tem que reconhecer. É o melhor romance da literatura brasileira e um dos 50 melhores romances da literatura mundial de todos os tempos. Isso é uma avaliação de críticos estrangeiros. Esse romance, ele é interessantíssimo, né? Primeiro, ele ficou famoso pelo quê? Pela dedicatória, que vez por outra a gente vê alguém lendo, né? Aqui, ó, ele dedicou o livro a quem? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então veja, você encontra aqui uma história contada por alguém que já morreu, Memórias Póstumas. Esse romance, que inaugurou o realismo no Brasil em 1881, faz críticas pesadíssimas à sociedade brasileira que, de uma certa forma, ainda são atuais. A segunda obra da nossa lista é o Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto. Aqui eu já tenho uma queixa em relação à Unicamp, porque veja, uma coisa super interessante da Unicamp, ela se preocupa muito com a capacidade, o volume, a qualidade de leitura dos seus vestibulandos. Por isso que ela seleciona livros que não são tão pesados, que não são tão complicados. Veja, Memórias Póstumas são capítulos curtos. Você tem a atenção a livros de contos. Então ela se preocupa quantas páginas o aluno é capaz de ler, o candidato é capaz de ler. Muito bem. Aí, perfeito. A lista dela está muito bem feita. Mas, para mim, com exceção deste livro, né? Porque minha queixa é essa. Tanta obra muito boa do Lima Barreto para a Unicamp pegar, por exemplo, o Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que já esteve, né, na lista de livros da Unicamp de muito tempo atrás, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é famosíssimo, mas professor, é um romance extenso, tá bom. Então pega uma obra que é primorosa, é uma graça, que é Clara dos Anjos. Mas este aqui, professor, qual o problema desse livro? Veja, ele contraria o princípio da Unicamp porque ele tem uma dificuldade narrativa. Quer dizer, praticamente não tem uma narração, não tem uma coisa como você vê, por exemplo, você vai estar assistindo um filme, está lendo um conto, está lendo um romance. Então você tem um eixo narrativo, tem uma aventura, e você vai acompanhar como é que vão ser essas desventuras, como é que o protagonista vai se virar diante desses obstáculos. Aqui não. Nós temos uma sequência de episódios, é como se fossem crônicas, né? Uma sequência de episódios em que o nosso narrador vai falar sobre o seu relacionamento, o seu contato, suas conversas com o nosso amiguinho M.J. Gonzaga de Sá. E aí é que está o problema. Os dois ficam discutindo, ficam debatendo, olha como era o Rio de Janeiro, como era antigamente não sei o quê, como é a sociedade. Então veja, é um livro que o próprio Lima Barreto reconheceu, ele não é tão narrativo assim, ele é mais cerebral. Eu não estou prestando atenção na história, mas na discussão de ideias. Tá? Ele é aquilo que a gente chamaria de romance de ideias. Por isso que a leitura fica emperrada, porque eu não tenho história, eu tenho um bate-papo, são considerações filosóficas, históricas, sociológicas. É tanto blá 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 que tem uma hora que você fala socorro Deus, como eu vou terminar este livro? Diferente do que acontece com nossa terceira obra. E olha que interessante, a Unicamp, ela tem uma proposta muito legal, ela percebe a influência, a responsabilidade social que ela tem com o seu vestibular, inclusive com a escolha de sua lista de livros. Então uma coisa que o pessoal da Unicamp critica é um erro que foi instituído aqui no Brasil, e isso vai bater no ensino de literatura aqui no Brasil, a partir do modernismo. Então o modernismo, com a Semana de Arte Moderna, lembra? Em 1922 entrou tão nacionalista que o que acontece? A nossa literatura
pegou uma mania com esses modernistas de uma aversão, de um desprezo em relação à cultura estrangeira. Então, dificilmente você vê vestibulares trabalhando com livros da literatura estrangeira, dificilmente ser trabalhado em sala de aula literatura estrangeira no ensino médio. O que é uma injustiça, né? Porque você pode pensar assim com toda a razão, mas professor, por que a gente não estuda, sei lá, por exemplo, Harry Potter? Tá, Malfoy, Potter, né? Por que a gente não estuda, tá bom, Shakespeare? Por que a gente não estuda Kafka? Por que a gente se concentra na literatura brasileira? É um erro que a gente carrega lá desde o modernismo. E a Unicamp quebra isso. Outros vestibulares também fazem isso. A própria Federal de Uberlândia já fez isso. Mas olha, ela quer abrir o conhecimento do aluno. E isso vai forçar com que o ensino médio também se preocupe com isso, abrir para a literatura estrangeira. E é nesse aspecto que nós temos o quê? A terceira obra dessa lista significa uma abertura para a literatura colombiana. Aqui nós temos Os Funerais de Mamãe Grande, de Gabriel Garcia Marques. Aqui nós temos um conjunto de contos, engraçado, né? Contos são narrativas autônomas, isoladas, a gente tem essa tendência a imaginar um livro de contos, então são histórias uma desconectada da outra, mas você percebe que há uma ligação aqui entre personagens, entre contextos, super legal isso aqui, de uma leitura. Nossa, eu li isso aqui praticamente pouco mais de um dia. É deliciosíssimo ler esse livro. E nesse livro você vai encontrar abordagem de problemas como corrupção, violência, miséria, mandonismo, autoritarismo, que marcam a sociedade colombiana, mas veja, que acabam também representando a América Latina. E você vai notar, apesar de um preconceito que o pessoal faz, a América Latina é a América Hispânica, que é o caso de Colômbia, Bolívia, Venezuela, Argentina, e nós não, brasileiros, nós falamos português, nós não somos a América Latina. Não, mas você vai perceber que esses problemas que eu acabei de citar também se encontram aqui no Brasil. Então gente, é uma leitura agradabilíssima. Eu até aconselho, se você não está acostumado a ler textos literários, começa por esse. Aí você vai perceber que ler literatura é gostoso. Você se acostuma e pode até se aventurar em outras obras como a do Machado de Assis, como a do Lima Barreto. A quarta obra, você faz ideia de qual seja? Todo povo dessa terra não pode cantar, cantar de novo. Nossa, eu amo essa música. Sim, nós temos canção, né? Então nós temos a música. Música é melodia, né? Então nós temos a canção porque eu tenho uma preocupação com a letra. E aqui a Unicamp, mais uma vez, inova, né? Primeiro, você viu, com Gabriel Garcia Marques, ela abre o estudo para a literatura estrangeira. E agora, ela cutuca um preconceito muito sério, que diz o seguinte, olha, música popular, MPB, canção não é literatura. Tá, tem uma certa lógica a isso. Então a preocupação da canção é diferente, por exemplo, da preocupação de um poema. Então um poema é aquele que você lê, sabe, você desfruta, você presta atenção no texto. A canção você está acompanhando a melodia. Mas como a canção tem texto, em muitos casos a canção tem o trabalho literário, o trabalho com a linguagem. Então na visão da Unicamp, a canção é poema, a canção é literatura. Então veja, a Unicamp vai cobrar canção e vai tratar a letra da canção como poema. Veja, você já teve o quê? Anos atrás, ela cobrou, por exemplo, Racionais, com Sobrevivendo no Inferno. Depois ela cobrou o quê? O conhecimento das canções de 10 canções do Cartola. Isso foi até a Unicamp 2026. E agora, o que ela vai cobrar de canção no seu vestibular? E de guerra em paz e paz em guerra, todo povo dessa terra não pode cantar, cantar de novo. Ela vai cobrar canções escolhidas de Paulo César Pinheiro, que você já percebeu por essa aqui, muitas dessas canções são extremamente
politizadas, elas têm uma visão muito crítica, elas são super preocupadas em apresentar uma visão muito crítica em relação à sociedade brasileira. E essa é muito forte. Nossa, desde a infância eu ouvia. Gente, agora eu vou ficar com essa música na cabeça. Você quer saber quais são essas canções? A lista delas está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Ah, mas você quer mesmo é ouvir essas canções? Então aqui embaixo na descrição desse vídeo tem também um link com uma playlist que eu fiz no Spotify. Se bem que o aluno me deu uma bronca terrível. Professor, vestibulando, não tem dinheiro, inscrição de lá, inscrição de cá, compra livro, e não tem dinheiro para ficar no Spotify. Tudo bem. Então tem uma playlist aqui no YouTube que eu preparei com essas canções escolhidas. A quinta obra é o icônico... Não, gente, mais do que icônico. É o iconérrimo, é o bafonérrimo Morangos Mofados, do iconérrimo, do bafonérrimo Caio Fernando Abreu. Caso você não saiba, esta obra é o ícone, se não o maior ícone da literatura gay no Brasil. Trata-se de um livro de contos e é aqui que você vai encontrar isso mesmo, colega, o assumirérrimo, bichonerérrimo, aqueles dois. Bom, você quer saber quais são os contos? Não são todos. A Unicamp selecionou 6 dos contos que estão aqui em Morangos Mofados. E como é que eu sei quais são esses 6 contos? A lista deles está aqui embaixo na descrição deste vídeo. A sexta obra é um xodozinho meu, eu adoro esse livro, que é o Prosas Seguidas de Odes Mínimas, do José Paulo Paes. E eu considero esse livro, né, um ponto fora da curva na obra, né, na literatura, na poesia de José Paulo Paes. Por quê? Ele é um sujeito que veio da literatura dos anos 70, dos anos 80, e não sei se você chegou a estudar essa literatura marginal, essa literatura de mimeógrafo, essa literatura que era o quê? Era o apelido que ela recebeu, literatura de mimeógrafo. Acho que você, né, você, geração Z, não sabe nem o que é isso, mimeógrafo. Então, a poesia circulava mimeografada. O que é isso? Joga no Google, coração, né? Mas o que você tem? Essa literatura... ela era iconoclasta, tiradora de sarro, né? Desestabilizava a tradição. Para ter mais ou menos uma ideia do que seria esse jeito irreverente, iconoclasta da geração do José Paulo Paes, é só lembrar um outro livro dele, né, que ele publicou antes, muito tempo antes, do Prosas Seguidas de Odes Mínimas, um outro livro chamado A Poesia Está Morta, mas juro que não foi eu. Então aqui você tem, o cara pega uma das considerações mais sérias que vem, se não me engano, desde o começo do século XX, a poesia está morta, não tem mais graça fazer poesia, pra que fazer poesia no mundo desses, né? Quem dá atenção à poesia, né? Então esse é um assunto muito sério e aí ele trata de uma forma irreverente, de atirador de sarro, mas juro que não fui eu. Então esse era o estilo consagrado de José Paulo Paes. Aí ele vem com esse livro, olha o nome, Prosas Seguidas de Odes. Ode é um poema que vem lá da Grécia Antiga, é um poema feito em homenagem a alguém, que praticou um grande feito. Por exemplo, o cara, sei lá, ganhou uma modalidade, venceu uma modalidade esportiva lá nos Jogos Olímpicos, então vou fazer uma ode, um poema em homenagem a essa pessoa. Então é um texto para engrandecer e é um texto que é ligado à tradição clássica. Então aqui quando ele coloca odes, você percebe que ele está classudo. Sim, ele está classudo, mas veja, prosas seguidas de odes mínimas. Então a palavra prosas, prosaico é aquilo que é comum, que é cotidiano, né? Aquilo que é o mínimo. Então você vai ter uma característica típica do modernismo, que é conciliar o clássico com o moderno. Você vai ver aqui, ele vai fazer odes, vai fazer poemas em homenagem, poemas que engrandecem coisas mínimas, cotidianas. E então os poemas aqui são super interessantes. Mais um livro que vale a pena ler. A sétima obra, ela também é super interessante, porque primeiro, chegamos ao século XXI. É um livro de 2009, se não me falha a memória. Segundo, é outro livro da literatura estrangeira. E aqui, no caso, é da literatura nigeriana,
Que obra é essa? No Seu Pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie. Aqui você vai encontrar 12 contos, olha lá, de novo, conto, né? São 12 contos que vão falar da realidade da Nigéria, do povo nigeriano, da sociedade nigeriana, uma realidade muito crítica, uma realidade muito complicado, uma realidade muito difícil. Então você vai ter a abordagem de temas como machismo, racismo, violência, crise econômica, ainda mais os nigerianos dentro dessa crise econômica se veem obrigados a emigrar para os Estados Unidos, então você vê as duas pontas, como é a situação dos nigerianos ali na Nigéria, né? E como é a situação desses nigerianos lá nos Estados Unidos. Mas parece que é um grande salto na qualidade de vida deles conseguir emigrar para os Estados Unidos, entretanto eles também enfrentam muitos problemas. Então é mais um livro de uma leitura super agradável, mais um que eu vou dizer vale a pena ler. Avançamos um pouquinho mais no tempo, chegamos a 2015, olha lá, a gente ouve direto os alunos criticando, nossa, mas literatura a gente só lê uns textos velhos, uns textos antigos. Nós temos muita literatura boa sendo feita agora, no momento recente. Então veja esse livro, por exemplo, ele é mais novo do que vocês. Veja, um livro de 2015, que é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Uma obra que aborda, nesses contos, então são vários contos, mais uma vez um livro de contos, é uma obra que aborda o quê? A realidade dos afrodescendentes aqui no Brasil, a difícil realidade, né? Então, na verdade, o interessante é que a Conceição Evaristo ela vai falar dessa realidade de maneira diversificada, sem estereótipos. Porque é muito comum na nossa cultura, ao se falar do negro, só se lembra do negro marginalizado, às vezes até marginal mesmo, bandido, só se lembra do negro na favela, só se lembra do negro na miséria, e ela também apresenta essa faceta, mas ela fala de outras facetas não tão tristes, não tão complicadas, mas ela vai falar sabe, quando se fala do negro, nós temos que enxergar, existe uma diversidade cultural, uma diversidade social em relação aos afrodescendentes brasileiros. A nona e última obra é mais recente ainda. Foi escrita durante o tempo do isolamento social por causa da pandemia da Covid, 2020, se não me falha a memória, né? Que algumas coisas a gente quer logo esquecer, então a gente perde a noção do tempo. Quando foi isso? Foi 2020 que a gente teve o isolamento social? Muito bem. Então você tem o livro super gostosíssimo que é A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. E olha que interessante, um livro fininho, você lê isso em uma tarde. Sabe aquele tempo que você gasta vendo Reels ou vendo dancinha no TikTok? É um tempo que você pode trocar por algo até mais útil, engraçado, o nome do livro, que é A Vida Não É Útil. Do que fala esse livro? Veja, durante a pandemia, o que acontece? Um monte de gente, eu mesmo fui um deles, né? Um monte de gente acreditou que a pandemia nos serviu para pensarmos melhor nossa existência. Então havia aquela crença de que seria o momento em que a gente iria realinhar os chakras, iria reinterpretar, reavaliar, reorganizar a forma de existência. E o Ailton Krenak, que além de pensador, filósofo, também tem características, qualidades literárias, isso que torna o texto dele muito gostoso, o Ailton Krenak questiona isso. Então ele vai questionar o nosso tipo de sociedade utilitarista, o nosso tipo de sociedade consumista, quer dizer, ele vai fazer um ataque ao capitalismo e vai mostrar o quê? Ele, como dotado de saber indígena, ele como indígena, ele vai mostrar que os saberes indígenas, os saberes dos povos originários, esses saberes eles podem ajudar a resgatar a nossa sociedade enquanto é tempo. E veja, falta, de acordo com a visão pessimista dele, falta pouco tempo, resta pouco tempo para a gente salvar a sociedade, salvar o mundo. Agora, depois que você vê essa apresentação das obras cobradas pelo vestibular da Unicamp 2027, você começa a entrar em crise. Meu Deus, professor, eu vou dar conta disso tudo? Vai, meu amor. O canal Magriço Cibernético tá aqui para te ajudar nessa empreitada, né? É só você, por exemplo, entrar aqui nesta playlist e ver a análise das obras cobradas por esse vestibular. Professor,
a obra que eu estou procurando ainda não está nessa playlist, ainda não está no canal. Ora, não fique preocupado, amorzinho. Veja que você acabou de falar, ainda não está. Ainda? Então vai estar no nosso canal. Quando, professor? Quando? Para saber essa informação e tantas outras, basta se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo em primeira mão dessas e de tantas outras novidades. Então o que me resta a falar é agradecer a sua visita ao canal, agradecer a confiança, né? E espero que esses meus comentários tenham te ajudado. Se te ajudaram e você gostou do vídeo, curte aí, deixa o seu comentário, que é uma forma de ajudar o canal a continuar esse trabalho com o quê? A compartilhar conhecimento. Por isso que eu também peço que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. Um beijo, sabor Unicamp e até o nosso próximo encontro.